campanha do Lula foi construída em cima de discurso de ódio e fake news. A Janja não teve nada apreendido, o presidente não teve nada apreendido, nem o Paulo Pimenta, nem a Gleisi, que é presidente do PT, absolutamente nada. O Toffoli, aliás, Toffoli está em todas, né? Ele diz, se tudo vai parar do judiciário, é falência de outros órgãos. Fecha aspas, diz o Toffoli no Gilmar Palusa. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal defendeu a atuação da corte, que é acusada por membros do Executivo e do Legislativo de invadir as competências dos outros poderes. Os magistrados têm sido alvo de críticas por causa da decisão de descriminalizar o porte da maconha para uso pessoal. Abre aspas para o Toffoli. Se tudo vai parar no judiciário, é uma falência dos outros órgãos decisórios da sociedade, disse o ministro, nesta quinta-feira, durante o Fórum de Lisboa. O ministro foi aplaudido pela plateia de advogados e empresários que participam do evento organizado pelo Instituto de Direito Público, o IDP, cujo dono é o decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. A palestra de Toffoli foi a mais prestigiada até o momento no Gilmar Palusa, como foi apelidado o Fórum de Lisboa, por reunir poderosos do setor público e privado na capital portuguesa, em meio ao verão europeu, para discussões políticas e convescotes. Abre aspas, os outros órgãos de decisão e a própria sociedade querem um certificado de trânsito em julgado. Um contrato não é respeitado sem um certificado de trânsito em julgado. Depois reclamam do judiciário. Fecha aspas, afirmou o ministro no auditório principal da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. E disse mais, a política foi vilipendiada nos últimos 10, 15 anos. Isso fez com que o judiciário ocupasse um espaço de protagonismo que ele não pode exercer permanentemente. Fecha aspas, prosseguiu Toffoli. O Supremo Tribunal Federal tem acumulado críticas após o julgamento da descriminalização da maconha. Setores conservadores do Executivo e Legislativo reagiram à regra criada pela Corte, que definiu como usuário o portador de até 40 gramas de maconha para uso pessoal. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou ontem, quarta-feira, que, abre aspas, a Suprema Corte não tem que se meter em tudo, fecha aspas. Toffoli proferiu um voto intermediário durante o julgamento na semana passada e ontem apresentou inicialmente um voto extenso com críticas ao encarceramento de usuários, mas defendeu que a discussão do caso deveria ser feita no poder legislativo. Pavi. Vamos lá. Mais um discurso, parece 1000 folhas de bosta, né? 1000 folhas de bosta seca. É uma coisa lamentável. Criticar o encarceramento do usuário e, ao mesmo tempo, manter na prisão, sem motivo nenhum, o ex-assessor especial do presidente Jair Bolsonaro, Felipe Martins. É um absurdo. É um absurdo. E notem aqui que eu não preciso ser fã, puxa-saco do Felipe Martins para falar isso. Tive todas as críticas a ele. Fiz críticas. Mas o que eu falo aqui, esse absurdo, não é porque é ele, é porque o direito não admite. Se fosse qualquer outra pessoa na situação do Felipe Martins, a crítica seria a mesma. E é isso que dá credibilidade ao comentarista. Porque o que estão fazendo com o Felipe Martins, estão fazendo com tantos outros brasileiros que estão presos preventivamente sem motivo jurídico. E no caso do Felipe Martins é pior. É pior porque ficou comprovado que ele não fez a viagem que deu ensejo
a prisão preventiva. E ele está há quase cerca de 140 dias preso preventivamente e não há nenhuma acusação contra ele. Ele está preso preventivamente, sem acusação, em um molde pior do que aqueles da Lava Jato, tão criticados pelo ministro Gilmar Mendes, pelo ministro Toffoli, que me dói chamar uma pessoa tão vil e reles juridicamente de ministro, e tão duramente criticada por qualquer pessoa que tem compromisso com a justiça. Ele está preso sem acusação, sem motivo, e o motivo aparente é querer fazer com ele, talvez, o que fizeram com Mauro Cid. Obter uma delação, uma colaboração. Agora, não vale, nesse caso, a velha frase que eu repito aqui sempre do ministro Gilmar. Esta tática é crime de tortura. E o crime de tortura, além de hediondo, é inafiançável, imprescritível. É desumano, é contra a humanidade. O que estão fazendo com Felipe Martins é, ainda nos dizeres do Gilmar Mendes, que eu não canso de repetir, coisa de pervertidos. Entre aspas. É o que o Gilmar Mendes vem ensinando desde 2017. 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4. Há 8 anos. Há 8 anos, o Brasil inteiro sabe que o que está sendo feito com o Felipe Martins hoje é coisa de pervertido, é uma vergonha para o judiciário, é um pau de arara do século XXI. Por quê? Porque estão tentando capturar o presidente Bolsonaro. E olha como é maravilhoso ter credibilidade. Porque quando eu vou conversar com um jornalista de esquerda, Pitoli, quando eu estou num jantar e encontro com alguém da Globo, com alguém de outro canal, e tenho conversas muito francas com diretores da Globo, inclusive, o que eu ouço é o seguinte, no privado, sem revelar nomes, o grande problema de você estar na imprensa é que você fez as críticas a quem é perseguido hoje. Então, não é que eu seja permitido. É que a minha crítica tem fundamento jurídico e não de paixão. Fiz todas as críticas que eu achei pertinentes. Lá atrás. E hoje, dentro dos mesmos parâmetros jurídicos, eu tenho a tranquilidade absoluta em dizer que o Bolsonaro é o grande perseguido dessa história. E olha que coisa maluca. O Supremo atropelando a Constituição, o Supremo atropelando a Declaração Universal de Direitos Humanos, o Supremo atropelando o Estatuto de Roma, cometendo crime contra a humanidade, fazendo de absolutamente tudo, colocando palavras na boca do Mauro Cid, como o Mauro Cid deixou revelar naquela mensagem de WhatsApp, mesmo assim não conseguiram nenhuma prova contra o Bolsonaro. Mesmo assim não conseguiram uma prova contra o Jair Bolsonaro. Nada, zero, porque senão ele já estava preso. Então eles continuam a cometer os crimes mais bárbaros e nenhuma prova contra o Bolsonaro acontece. Muito pelo contrário, quando surgem comentários de quem está preso e é torturado até que faça uma delação viciada, eles não pensam, eles, no caso, o ministro Alexandre de Moraes, não pensa 2 segundos em mandar fazer uma busca e apreensão nas coisas do Jair Bolsonaro, nas coisas da Michelle Bolsonaro.
Agora, quando a gente vê o gabinete da ousadia, a gente vê que teve envolvimento do Montanha, o Paulo Pimenta, do Janones. A gente vê que a campanha do Lula foi construída em cima de discurso de ódio e fake news. A Janja não teve nada apreendido, o presidente não teve nada apreendido, nem o Paulo Pimenta, nem a Gleisi, que é presidente do PT, absolutamente nada. E essa é a beleza de poder criticar com base em argumento e não com base em pessoa. Porque o que o Toffoli acaba de falar é: nós permitimos no Brasil prisão sem motivo, mas eu não concordo com a prisão do maconheiro. Olha o valor, olha o raciocínio jurídico desse asno que é o ministro Toffoli. E se fosse só isso, não é. Depois que a gente viu ontem aquela fala do ministro que você trouxe aqui, Pitoli, em que ele proibia ao legislador de legislar, hoje ele diz o seguinte: a política está mequetrefe, falando na linguagem do povo, a política está mequetrefe faz uns 10, 15 anos. E por isso o Supremo tomou esse protagonismo. Mas não pode ficar fazendo o que ele vem fazendo. Ou seja, ele assume mais uma vez que isso aqui é uma ditadura do judiciário, ele assume e é aplaudido, ovacionado em Portugal por uma plateia formada, inclusive, Pitoli, de empresas que têm processo no Supremo Tribunal Federal, com interesses milionários, com interesses bilionários, o que seria escandaloso em Portugal, não é no Brasil, o que seria escandaloso, inadmissível nos Estados Unidos, em qualquer país civilizado, em qualquer democracia verdadeira. No Brasil é normalizado. Então, esses empresários milionários, bilionários, com interesses milionários, bilionários, naquele evento, e não se sabe se patrocinando ou não, não se sabe conversando o que com quem, aplaudindo o Toffoli quando ele diz que o Supremo está fazendo coisas que não pode, porque a política tem sido mequetrefe nos últimos 10, 15 anos. E vai lembrar, 15 anos atrás, nós estamos falando de 2009. Nós estamos perto da época em que ele foi nomeado para ministro. E, de fato, a política está muito mequetrefe. Porque o Lula indicar o sujeito como um Toffoli para o ministro e o Senado permitir que o sujeito que não cumpre o requisito constitucional para ser ministro seja ministro, esteja ministro e ainda profira, fale o que fala, faça-me o favor. Lembrando da importância dos 3 Cs, a importância de você chegar por ali deixando o seu joinha, né, primeiramente, que é o primeiro C dos 3, né? A sua curtida. E como funciona? Por que é tão importante, Pitoli? É importante o seu like, porque aí a plataforma entende o seguinte, e não é que a turma gosta mesmo do Pá Vivi sem mimimi, e não é que a turma realmente gosta, né, do Pá Vivi sem mimimi. Olha ali, estão curtindo, hein? Pô, olha o programa chegando ali aos 4.000, 5.000 likes. É relevante. Vamos entregar para mais pessoas, mostrar para mais usuários do YouTube o programa do Pá Vivi sem mimimi. É por isso que é tão importante seu like, o seu joinha. Então, se você puder, like, like, like.